Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Glória a Deus, toda honra e glória a Deus. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Deus tem palavras de vitória para a sua vida nesta tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Glória a Deus, aleluia, vamos entrando. Glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos entrando, pessoal, Deus tem palavras de vitória para a sua vida. Deus tem palavras de vitória para as nossas vidas nessa tarde. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, pessoal que está aí na FOIU, vamos entrando, vamos entrando. Glória a Deus, aprove o Senhor que estivéssemos juntos nessa tarde. E eu gostaria de compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Sejam bem-vindos, você que já está aí, já curte, já compartilha esta live, para que mais vidas sejam abençoadas, amém? Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Acabei de entrar aqui na live. Vou aguardar o pessoal ser notificado aí. Meus seguidores, que eu entrei em live. Então, nós vamos aguardar um minutinho. Nós já vamos orar também para consagrar nossa vida ao Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sérgio, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Já pode deixar aí o seu pedido de oração nos comentários. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu quero orar junto com vocês, amém? Pelo seu milagre, por aquilo que você está buscando. Então, você que já está entrando aí, já deixa aí nos comentários seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós já vamos também, né? Falar com Deus, consagrar nossa vida. Vou só aguardar o pessoal entrar aí. Acabei de abrir a live, amém? Nós vamos orar, consagrando esta live ao Senhor, a palavra que será ministrada para a glória de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e eu sei que Ele vai, porque Ele compartilhou com o meu coração uma palavra linda, para que eu pudesse também compartilhar com vocês nessa tarde, amém? Então fica aí para você receber de Deus palavra, fica aí para você receber de Deus a revelação do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, amém? Nós vamos orar já já, nós vamos meditar na palavra do Senhor e logo após nós vamos orar. Então, já quero que você deixe aí seu pedido de oração nos comentários, porque mais tarde, daqui a pouquinho, após a palavra, nós vamos unir a nossa fé juntos e nós vamos clamar pelo nosso milagre. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor há de se atentar a nós, há de ouvir o nosso clamor, a nossa oração, os nossos pedidos, né? Porque nós não estamos clamando a Baal, nós não estamos clamando, né, a qualquer um, nós estamos clamando a um Deus que tudo pode. Amém? Então, nós vamos orar já, vamos convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para se fazer presente nesta live. Seja bem-vindo você que está entrando aí, você que já está aí, já curte essa live, já compartilha, para que mais vidas sejam alcançadas. Quando você curte, quando você compartilha, o algoritmo entende que esta live é bênção e mais pessoas vão ser alcançadas, então não fica só para você. Compartilha para que outras pessoas possam receber uma palavra, possam receber uma oração, seja um agente de Deus. Você não está aqui para me promover, mas nós estamos aqui juntos para promover o reino de Deus, o reino do Senhor, porque a obra ela é do Senhor, ela não é minha, não é nossa, ela é do Senhor. Então, quando você curte, você compartilha, você está promovendo o reino de Deus, você está fazendo algo para Deus, não é para mim, queridos. Amém? Não é para mim, né? É para o Senhor. Você está ajudando para que o evangelho, para que a palavra do Senhor, né, seja manifesta em outras vidas, outras vidas sejam alcançadas. Amém, Beatriz, seja bem-vinda. Nós vamos orar já já. Já deixa o seu pedido de oração aí nos comentários. Amém?
Deixa o seu pedido aí que já já nós vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos orar, pessoal? Enquanto o pessoal está chegando aí, o pessoal está sendo notificado, meus seguidores que eu estou em live, nós vamos orar, consagrar nossas vidas ao Senhor. Paz do Senhor Jesus, Alexandre, seja bem-vindo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Queridos, Deus abençoe a todos. Você que ainda não me conhece, eu sou a Sara Fonseca, pode me chamar de irmã Sara, né? O Senhor me colocou aqui para ser canal de bênção na sua vida, para compartilhar uma palavra de Deus com você, para orar junto com você, buscar junto com você, né? A gente vai unir a nossa fé e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos pelo seu milagre, pela causa, por aquilo que você está buscando no Senhor. E estou aqui de prontidão, né, para unir a minha fé, né, a minha vida à sua aí, para a gente poder clamar ao Senhor pelas nossas vidas, clamar ao Senhor por aquilo que estamos buscando. Cada um está buscando algo, não é verdade? Hoje em dia, todos nós passamos por batalhas, nós estamos sempre vivendo em batalhas, ainda mais aqueles que estão em Cristo, não é verdade? Sempre estamos buscando algo com Deus, né? O seu particular com Deus. Eu não sei o que você está buscando, não sei aí o que você tem buscado do Senhor, o que você tem pedido a Deus, mas eu quero unir a minha fé junto com a sua e nós vamos orar forte, nós vamos orar juntos buscando de Deus aquilo que almeja o seu coração. A palavra do Senhor fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Você que ainda não me segue para que você esteja em minhas orações todos os dias. Aquele que me segue, que apoia o meu ministério, está sempre em minhas orações, de dia, de noite, de madrugada, no monte. Onde eu estiver em oração, você vai estar lá também. Eu vou estar lá orando pela sua vida, orando pelo seu milagre, orando para que Deus manifeste a glória, a proteção, o revestimento dele sobre a sua vida. E não esquece de ativar as notificações para você saber também quando eu estiver em live. Amém? Vamos lá, vamos orar, vamos consagrar a Deus nossas vidas, vamos consagrar a Deus esta live, para que o Senhor venha falar conosco. Não esquece de curtir, de compartilhar. Seja um agente de Deus, curte bastante, compartilha, para que outras pessoas sejam alcançadas. Como eu falei aqui no início, você não está me promovendo, você está promovendo o reino de Deus. É a palavra de Deus que precisa ser espalhada. Tem pessoas aqui nessa rede que precisam ser alcançadas por esta palavra nesta tarde, que precisam ser alcançadas como oração. Então, seja um agente de Deus, curte, compartilha, seja canal de bênção também na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe você, sua casa. Gratidão pela sua presença, tá? Gratidão por você estar aqui, gratidão pela sua vida, gratidão a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Glória a Deus pela nossa vida e pela oportunidade de estarmos aqui, amém? Buscando Ele, buscando a presença dEle. Glória a Deus, louvado seja Deus. Só voltei aqui, fui fechar a janela ali, porque o cachorro estava do vizinho latindo muito alto para não atrapalhar a gente. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos consagrar a nossa vida a Deus? Vamos consagrar esta live, esta palavra? Convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que esteja presente aqui, para que Ele fale conosco aquilo que Ele quer falar. Amém? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta tarde. Pai, nós consagramos a nossa vida, consagramos, meu Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Clamamos a Tua presença, Pai, sobre esta live, clamamos a Tua presença em cada lar que está aqui representado. Clamo a Tua presença aqui sobre o meu lar, clamo a Tua presença sobre o lar, o trabalho, onde essa pessoa estiver agora, no carro, onde essa pessoa estiver, que a Tua presença cerque, alcance, Pai, a cada um em nome de Jesus. Te convidamos, Pai, Filho e Espírito Santo, para que o Senhor se faça presente. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma a nossa família, toma as pessoas que amamos, toma nosso trabalho, toma, Senhor, tudo aquilo que leva o nosso nome nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, iniquidades, transgressões, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos, endireita, Senhor, os nossos caminhos, endireita, Senhor, as nossas veredas, nos cerca, nos guia, nos blinda, Pai, nos reveste, Senhor, nessa tarde. Pai, repreenda, Senhor, com toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, repreenda, Senhor, com toda a artimanha cilada do inimigo contra as nossas vidas. Pai, nos reveste, meu Pai, nesta hora da armadura que está em Efésios 6:10. Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália de preparação do Evangelho da paz. Senhor, nós tomamos posse, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, do revestimento do Senhor. E te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa tarde. Fala conosco, traz a revelação do teu Espírito Santo às nossas vidas. Fala aos nossos corações, nos direciona, alinha nosso coração, nossos pensamentos, Pai, a ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia seja manifestada sobre as nossas vidas, Pai. Nos visita, Senhor, nessa tarde. Toma direção, controle e governo das nossas vidas, desta live, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui presente. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Nós acabamos de iniciar a live. Você que já está aí, já curte, já compartilha, seja um agente de Deus para que você ajude a promover o reino do Senhor. Amém? Vidas precisam ser encontradas nessa tarde. Deus quer alcançar pessoas com a palavra que vai ser ministrada. Nós já vamos ministrar, aleluias. Glória a Deus, eu já vou ministrar aqui a palavra do Senhor, pela graça dele, eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde. Você que já está aí, amém? Você que está aí com a sua Bíblia, tudo bem, Lucélio? Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Se você tiver com a sua Bíblia aí pertinho de você, eu quero que você abra lá no livro de Jonas. Nós vamos meditar no livro de Jonas hoje. Glória a Deus, fique aí, Deus quer falar com você. Curte, compartilha, convide outras pessoas para receber essa palavra, porque Deus vai falar conosco. Amém? Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida nessa tarde, para a minha e para a sua vida. Então, você pode abrir no livro de Jonas. Nós vamos meditar lá no capítulo 2. Glória a Deus. No versículo 7. Amém? Glória a Deus. Jonas capítulo 2, no versículo 7. Nós vamos falar um pouquinho, aleluias, e vamos meditar no livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro bem pequeno, queridos. Se você não conhece, não sei se você que está aí já leu o livro de Jonas, leia, é um livro muito pequenininho, são 4 capítulos, mas assim, Deus vai falar poderosamente ao seu coração através deste livro. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde está no livro de Jonas. Jonas é conhecido como profeta fujão. Quem aqui já ouviu falar de Jonas? Né? Jonas é conhecido, né, por ser um profeta fujão, né? Mas Deus foi lá e resgatou ele, buscou ele. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a história de Jonas. Curte, queridos, compartilha. Você que pode, curte, compartilha. Você que pode, ativa o coraçãozinho cinza aí. Amém? Você que pode também, aleluias, glória a Deus, ser canal de bênção nesta live, seja, porque Deus vai derramar sobre a sua vida. Você vai estar plantando em terra fértil e Deus vai derramar sobre a sua vida. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, semeie, como você puder, curtindo, compartilhando, né, da forma que Deus tocar em seu coração, ativando o Hash-me, né, com os presentes virtuais, aquilo que Deus colocar em seu coração, faça, porque Deus vai te restituir e você vai colher 100 por 1, porque essa é a medida do Senhor e é essa a medida que eu profetizo sobre a sua vida, 100 por 1 em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor? Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema, porque eu vou ler, né? Então, nós vamos meditar juntos aqui, tá bom? Olha só, livro de Jonas, capítulo 2, a gente vai ler apenas um versículo, tá? Então, Jonas, capítulo 2, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Glória a Deus. Amém, Francisco. Seja bem-vindo. Já já nós vamos orar.
Fica aí, Francisco, que nós vamos orar já já. Eu vou orar por todos, amém? Então fique aí, que daqui a pouquinho, após a palavra, eu quero unir a minha fé com a sua e nós vamos orar juntos, amém? Pelo seu milagre, pelo nosso milagre, por aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Mas Deus quer falar com você nesta hora, então preste atenção. Vou ler de novo aqui, ó. Jonas 2, versículo 7. Vamos lá? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Queridos, olha só. Jonas estava falando, né, que a alma dele estava desfalecida e que ele havia se lembrado do Senhor, né? Ele se lembrou do Senhor e ele orou ao Senhor. E por que Jonas orou ao Senhor? Boa tarde, Maria, seja bem-vinda. Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida. Fica aí que daqui a pouquinho a gente vai orar, amém? Fica aí para você receber oração. Mas o pessoal aí que quer oração já vai deixando mesmo aí nos comentários, porque daqui a pouquinho eu vou orar por todos os pedidos que estão descritos aqui no comentário, amém? Nos comentários. Então vamos lá? Pessoal, olha só. Jonas se lembrou do Senhor e orou. Quem era Jonas? Jonas era um escolhido de Deus, Jonas era um profeta de Deus, né? Conta-se que Jonas estava, aleluia, né? Ele estava ali, né, servindo a Deus, ele estava ali, né, buscando a Deus. E Deus foi até Jonas, né, e falou com Jonas, né? Deus falou com Jonas, Jonas, dispõe-te, né, e vai para a cidade de Nínive, né? Outra cidade. Jonas estava numa cidade, Deus falou, Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive, né? E eu quero que você vá até lá e você vá clamar contra a cidade de Nínive. Por que Deus mandou Jonas ir até Nínive clamar contra a cidade de Nínive? Porque a palavra de Deus aqui conta, né? Conta-se aqui a palavra do Senhor que a malícia de Nínive, né, a maldade de Nínive subiu até Deus, né? Deus viu que o povo estava em pecado, Deus viu que o povo de Nínive estava em maldade, estava em malícia, estava fazendo toda maldade, tudo que era triste, tudo que era abominável ao Senhor. A cidade de Nínive estava cometendo pecados que estavam desagradando, entristecendo o coração do nosso Deus. Então o Senhor, né, vai até Jonas e fala com Jonas, Jonas, eu quero que você vá para Nínive, né? Quero que você vá para Nínive e clame contra Nínive, porque vou eu acabar com a cidade de Nínive. Deus ia destruir a cidade de Nínive. Deus ia acabar com todas aquelas pessoas, né? Deus tinha dado ali a Jonas um direcionamento, uma sentença que ele iria destruir se eles não se convertessem, se eles não mudassem seus caminhos, se eles não mudassem a rota, né? A direção da forma como eles estavam vivendo, Deus iria destruir, Deus ia devastar a cidade de Nínive. E Jonas, ouvindo, né, o pedido de Deus falar com ele, né? Deus falou com Jonas, Jonas, vá até a cidade de Nínive. Pasme, seja bem-vinda. Glória a Deus. Deus abençoe sua presença aqui, preciosa do Senhor. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe-me. Deus multiplique sobre a sua vida. Já ia compartilhar com você. Lembrei, depois esqueci. Ainda bem que Deus te trouxe. Glória a Deus. Feliz de você estar aqui, preciosa do Senhor. Nós estamos meditando, pessoal que está entrando aí agora, nós estamos meditando no livro de Jonas. Acabei de iniciar aqui a palavra, Jonas capítulo 2, no versículo 7. Né? Jonas, o profeta fujão. Nós vamos meditar hoje com o profeta fujão. Jonas é conhecido como profeta fujão, queridos. E nós vamos meditar hoje na história de Jonas, né? E então, o que aconteceu, queridos? Deus abençoe-me, Deus multiplique sobre a sua vida preciosa 100 vezes mais. Deus abençoe cada um que está plantando, semeando aí na minha vida. Que Deus te recompense, que Deus multiplique 100 por 1 sobre a sua vida. Você que está compartilhando, curtindo, você que está sendo canal de bênção e que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família, suas finanças, que Deus entre em providência na sua vida, em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor veio até Jonas para que Jonas fosse, queridos, né? Clamar
contra a cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive estava em pecado, estava cometendo toda a maldade, toda a malícia, né, que era abominável ao Senhor, e o Senhor estava muito triste, o Senhor estava vendo tudo que estava acontecendo ali. Então Deus levantou, né, e foi até Jonas e falou: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e eu quero que você clame contra Nínive, né? Mas o que Jonas fez, queridos? Quando Jonas ouviu que era para ele ir para Nínive, sabe o que Jonas fez? Ele não foi. Jonas pegou um caminho contrário. Sabe o que Jonas fez? Fugiu. Isso mesmo, Milena. Jonas fugiu, queridos. Jonas, eu ia até Nínive pregar para aquele povo que está lá em pecado, aquele povo que está lá cometendo atrocidades contra o Senhor, estão se dobrando, né? Fazendo tudo quanto é coisa, se dobrando a deuses que não é Deus, estão cometendo tudo quanto é coisa que é abominável ao Senhor. Eu vou lá falar com eles? Eu não. Jonas pegou, caminho contrário. E sabe o que Jonas fez? Vou fugir para Tarsis, uma outra cidade que não tinha nada a ver com Nínive. Jonas viu um navio que estava saindo para Tarsis, foi lá, comprou a passagem dele, pagou, achando ele, né, que ia ficar tudo bem, que ia ficar por isso mesmo, né? Foi lá caladinho, depois de ouvir a voz de Deus, depois de ter ouvido Deus falar algo para ele fazer, ele foi lá, fez o contrário, comprou a passagem, entrou no navio, queridos, e foi em direção a Tarsis. O que Jonas fez? Além dele não ter ouvido a voz de Deus, né? Ele ouviu, mas fingiu que não ouviu, né? Falou, vou tomar outro caminho. Ele entrou no navio, foi lá para o fundo do navio, se escondeu lá no porão do navio. E sabe o que Jonas fez? Foi dormir. Olha que beleza. Imagina o profeta, Deus falar com o profeta, Deus falar com você, Deus falar comigo, faça assim, 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 assim. Nós somos falhos mesmo, né, querida? Às vezes nós fazemos isso, nós às vezes não percebemos, mas a gente faz. Deus fala, faz assim, 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 você vai lá e faz assado, assado, assado. Nada do que Deus falou. E depois ainda quer questionar com Deus por que tá tudo fora do lugar, por que tudo não tá acontecendo do jeito que você queria, né? Nós vamos chegar lá. O que aconteceu? Jonas foi para o fundo do porão lá do navio, se escondeu e foi dormir. E sabe o que aconteceu? Veio uma tempestade, mas uma tempestade daquelas. Deus mandou uma tempestade, Deus falou, peraí, que é agora que eu vou pegar ele, que eu vou sacudir ele. Foi lá, queridos, olha só. Além de Deus não só sacudir com a vida de Jonas, mas do navio inteiro, né? Precisou Deus chacoalhar ali, né? A vida de todo mundo, por conta de um homem que estava naquele navio, que estava fazendo o que não era a vontade de Deus. Porque Deus tinha designado Jonas para uma missão, Jonas desobedeceu e foi para outro caminho, né, e entrou no navio. Então veio aquela tempestade, começou aquela tempestade terrível e pegou aquele barco, jogava para um lado, para o outro, e os homens daquele barco, o comandante, imagina as pessoas ali dentro daquele barco, pessoas que não tinham nada a ver com a confusão, com o problema de Jonas, sem saber o que estava acontecendo, e essa forte tempestade começou, né, sacudir aquele barco de tal forma que as pessoas que estavam no barco, aqueles homens que estavam no barco, tiveram que tirar as coisas que estavam ali para poder desocupar, para ver se o barco ficava mais leve, para o barco não tombar. Imagina só, tiveram que se desfazer de pertences, de coisas, né, que eles estavam levando, imagina talvez mercadorias. Olha o prejuízo que Jonas estava dando para aquele povo, imagina. Olha o que Deus permitiu acontecer com aquelas pessoas, tudo por causa de uma desobediência de Jonas, queridos. É muito forte isso. E aí, o que acontece? Eles começaram a perceber que tinha algo errado, porque a tempestade não parava. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Fica aqui, daqui a pouquinho a gente vai orar.
Olha, eles ficaram sem entender o que estava acontecendo, porque a tempestade não parava, a tempestade só aumentava, as coisas só pioravam. Eles pegaram e começaram, né, ter um direcionamento ali, um discernimento, tem alguma coisa errada. Essa tempestade aqui não é comum, talvez naquela época, não sei, né? Talvez naquela época ali, aquele tipo de tempestade não era comum. Então eles devem ter pensado assim, tem alguma coisa errada. Essa tempestade não é comum, não é de acontecer, então tem algo que está acontecendo além, né, do que a gente possa entender. Talvez é por conta de alguém que esteja aqui no barco, né? E aí o que aconteceu? Eles tiveram a ideia, nós vamos lançar sorte para ver quem é, porque se tiver alguém aqui que estiver fazendo algo que está aborrecendo os deuses, porque ali eles não entendiam, né, que poderia ser qualquer um deus, nós vamos lançar o mar. Nós vamos lançar o mar. E aí um deles foi até lá embaixo, achou Jonas dormindo e falou: o que você está fazendo aí? Tá um tumulto, tá uma confusão, a tempestade tá violenta e você tá aí dormindo. O camarada tava lá dormindo, Jonas estava escondido lá dormindo. E acharam ele dormindo, pegaram ele, trouxeram ele lá para, né, para cima. E aí falaram que iam lançar sorte. Então aí Jonas, reconhecendo, sabendo que era por causa dele, porque com certeza Deus testificou ali no coração dele que era por causa dele, ele falou: não, pessoal, ó, essa tempestade, tudo que está acontecendo aí, com certeza é por minha causa. Pode me lançar no mar, pode me lançar porque é por causa minha. Pode me matar, porque não tinha o que fazer, né? A tempestade não ia parar. E aí o que aconteceu? De início, vocês vão ler lá, depois vocês vão meditar no livro de Jonas, é um livro pequenininho, 4 capítulos, depois vocês vão lá ler. De início, eles ficaram com dó, eles ficaram com pena, eles ficaram com medo. E se a gente lançar esse camarada no mar e o Deus dele nos castigar? Eles ficaram com medo. Então eles falaram, né? Falaram pro Deus de Jonas, falaram assim, que o seu Deus não nos puna, que o seu Deus, que nós não sejamos punidos por jogar você no mar. Mas se é por sua causa, você precisa sair do barco, né? E então o que aconteceu? Depois deles ter falado isso, eles lançaram Jonas no mar, pessoal. Lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu? Deus enviou um peixe. Deus enviou um grande peixe, esse peixe foi lá, engoliu a Jonas, imagina a situação, engoliu a Jonas, imediatamente a tempestade cessou para o pessoal que estava no barco, você não está entendendo, a tempestade cessou, e Jonas foi para o fundo da barriga do peixe, imagina a pessoa ser engolida por um peixe, Jonas foi engolido por um peixe, e conta-se que Jonas ficou dias lá dentro da boca do peixe, dentro da barriga do peixe. Imagina! E que ele estava se alimentando de algas, né? Conta-se a palavra do Senhor, que Jonas se alimentava enquanto estava ali de algas. Mas que então, como nós lemos lá no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, isso Jonas falando a Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas estava lá por dias, Jonas se lembrou de Deus. E Jonas fez o quê? Orou, falou com Deus, né? Se humilhou diante de Deus, se arrependeu. Será que Deus, Senhor, será que o Senhor esqueceu depois de dias lá dentro daquela barriga daquele peixe, se alimentando de algas? Ele pensou, não tem outra solução para mim. Eu vou ter que falar com Deus, eu vou ter que orar. Porque não vai adiantar eu ficar aqui. Se eu sair lá para fora, eu vou morrer, porque é só água. Se eu ficar aqui dentro também, eu vou morrer. Então a única alternativa que Jonas tinha era o quê, pessoal? Era clamar, era orar. E tem situações na nossa vida que é da mesma forma. Não tem ninguém, não tem nada que vai nos salvar. É o clamor, é a oração. Olha o que Deus quer falar conosco nessa tarde. Às vezes passamos situações na nossa vida que a gente olha à nossa volta, ninguém pode nos ajudar.
E muitas vezes Deus permite que ninguém venha nos ajudar. Pelo contrário, vai vir pessoas que vai nos lançar para fora, como Jonas foi lançado daquele barco. As pessoas precisaram pensar e decidir o que fazemos, né? Em muitas situações, talvez nós estamos passando, né, uma situação muito difícil na nossa vida, e às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê ninguém para nos ajudar, ninguém para nos socorrer. E quando você acha um, parece que vem justamente aquele que vai vir para atrapalhar, de alguma forma te espizinhar, de alguma forma te desacelerar, de alguma forma te paralisar, de alguma forma vai ser enviado para te prejudicar, porque na sua mente, pelo que você está vendo, a intenção é essa, mas na verdade não é, é permissão de Deus, né? Permissão de Deus para que algo seja trabalhado, algo seja feito aí na sua vida que você ainda não entendeu. Nas nossas vidas, muitas vezes Deus permite situações, né, que a gente pensa assim, ó, isso aqui está sendo um atraso na minha vida. Isso aqui que eu estou passando está me fazendo parar. Isso aqui que eu estou passando tá fazendo eu entristecer, tá me fazendo eu parar de orar, parar de buscar, tá me fazendo eu paralisar, tá te paralisando, você não entende. A luta tá tão grande, tá tão acirrada que você olha, você não vê solução. Você não vê em quem confiar, você não vê o que fazer, é só você e Deus. E muitas vezes, queridos, Deus vai permitir batalhas, situações, lutas que a gente passe, onde vai ser só a gente e Deus. Você tá me entendendo? Muitas vezes Deus vai permitir que pessoas te abracem, que pessoas te ajudem, que pessoas te cerquem com carinho, com orações, mas tem batalhas que vai ser você e Deus. Vai ser você e Deus. Isso que Jonas estava passando, claro, era uma desobediência dele, mas era permissão de Deus. Jonas também precisava aprender coisas com Deus, Jonas precisava passar por aquilo, e Deus foi tão maravilhoso que olha para onde se estendeu o cuidado de Deus, mesmo Jonas sendo desobediente, mesmo Jonas sendo fujão, mesmo Jonas negligenciando, o que Deus fez? Deus permitiu que ele fosse lançado ao mar, mas Deus foi lá e enviou peixe para guardar a vida de Jonas. E Deus guardou ali a vida de Jonas por dias dentro daquele peixe. E além de Deus guardar a vida de Jonas, Deus ainda permitiu que tivesse algas ali na barriga daquele peixe para que Jonas não morresse de fome. Queridos, esse é o nosso Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a batalha que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, ainda que você não veja ninguém lutando com você, ainda que você não veja pessoas com você, à sua volta, eu quero te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te cuida, você tem um Deus que te guarda. Deus está guardando a sua vida, Deus está te protegendo, Deus está te blindando, Deus está trazendo a providência, Deus está trazendo tudo o que você precisa para que você passe por essa situação, amém? E seja aprovado pelo Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós nos deixamos nos levar por aquilo que a gente está passando e a gente deixa as coisas acontecer, vai deixando, né? Quando Jonas estava lá naquele barco e ele entrou lá para o fundo do barco e ele foi dormir, ele dormiu para deixar passar, para deixar as coisas andar, deixa acontecer, deixa passar dias. Se eu puder, eu vou ficar dias aqui dormindo, mas eu não quero saber daquilo que Deus mandou eu fazer. Jonas estava ignorando o que Deus tinha mandado ele fazer, né? Ele queria que a vida, como diz, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer, deixa acontecer. Mas Deus estava de olho em Jonas, né? E Deus tem uma obra grande, tinha uma obra grande na vida de Jonas, assim como ele tem na nossa vida. E muitas vezes nós também fugimos desse chamado, nós fugimos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Talvez você está passando por uma situação e você não tem conseguido orar. Talvez você está passando por uma situação e você não está conseguindo buscar, né? Talvez você passou por tantas batalhas,
Você passou por tantas guerras ultimamente que você não está tendo nem mais força, porque chega momentos, né, que a gente passa por tempestades na vida e a gente se cansa tanto, a gente se encontra tão cansado que a gente fala: ah, Senhor, eu não quero mais saber, eu vou deixar correr, vou deixar andar, porque eu não tenho mais nem forças. E aí nós vamos deixando, daqui a pouco a gente começa a parar de orar, daqui a pouco a gente começa a parar de adorar, começa a parar de buscar. E não é dessa forma, Deus não nos chamou para ficar dessa forma. Deus tem um chamado, Deus tem algo específico, Deus tem um propósito, Deus tem algo para cumprir em nossas vidas. Todos que estão aqui, saiba que Deus tem uma missão com a sua vida, na minha vida, na sua vida. E pode passar o que for, pode acontecer o que for, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para cumprir na nossa vida, né? Ainda que a gente não acredite, ainda que a gente tenha deixado, né? Talvez você esteja longe, talvez você tenha até se afastado dos caminhos do Senhor, talvez você tenha até desistido daquilo que Deus te prometeu, mas eu quero te dizer nessa tarde, tem um Deus que está de olho em você. Tem um Deus nessa tarde que está de olho em você, que acredita em você, que quer atrair você de volta para a presença, que quer atrair você de volta a orar, que quer atrair você de volta a buscar, porque o que vai trazer a bênção, o que vai trazer o milagre, o que vai trazer a realização das coisas que Deus tem para a nossa vida, é o nosso buscar, é o nosso clamar, é o nosso caminhar, é o nosso obedecer, é o nosso fazer a vontade de Deus, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não queira, ainda que a gente tenha medo. Jonas não foi, né, para a cidade de Nínive fazer o que Deus mandou, não era porque ele era um homem obediente, porque ele era um profeta de Deus, ele era um escolhido de Deus, mas porque ele sentiu medo, ele sentiu temor no coração dele, aquele povo vai me matar. A hora que eu começar a falar lá e começar a clamar contra eles, eu acredito que Jonas imaginou na cabeça dele, depois fala isso lá no capítulo 4, depois se você ler, Jonas ficou com medo, né? E conta também que Jonas sabia que Deus poderia se arrepender do mal e ele poderia ficar depois envergonhado, e foi o que de fato aconteceu. Mas Jonas precisava cumprir aquilo que Deus falou que era para cumprir, que era para fazer, né? E muitas vezes nós negligenciamos, nós não damos ouvidos. Deus fala com a gente, vai por esse caminho aqui, a gente quer teimar, quer fazer de outra forma, né? Porque nós somos falhos mesmo, nós somos falhos. Mas Deus, nessa tarde, Ele quer nos atrair de volta. O Senhor, nessa tarde, quer nos direcionar. O Senhor, nesta tarde, quer se inclinar a nós, né? Quer ouvir o nosso clamor, quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir você. Talvez tem pessoas orando por você e você não tem tido forças de orar, mas Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua adoração. Deus quer ouvir o seu clamor, porque é o seu clamor, é a sua oração, é o seu posicionamento que vai mudar o coração de Deus com relação àquilo que foi decretado à sua vida. Glória a Deus! Jonas estava ali no ventre daquele peixe e ele se lembrou de Deus. E ele falou, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Eu vou clamar ao meu Deus. Porque só o meu Deus vai me tirar dessa situação. Talvez você está passando por uma situação que não tem ninguém que vai te livrar. Não tem médico, não é seu esposo, não é sua esposa, não sei o que você está passando, mas não tem ninguém para te livrar. E você sabe que a única pessoa que vai trazer a providência, que vai trazer o que você está precisando é Deus. Talvez você já tenha batido em portas, talvez você já tenha pedido ajuda e você foi humilhado, você foi humilhada, você foi rejeitado, te interpretaram mal, te acusaram. Não sei o que fizeram com você, não sei o que falaram para você. Talvez você bateu em portas onde você recebeu um não. Talvez você esteja cansado de receber não na sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus abençoe, Débora, Deus abençoe sua vida, Deus multiplique. Eu quero te dizer nessa tarde que Deus quer te dar um sim nessa tarde.
Deus quer te dar um sim, Deus quer abrir a porta, Deus quer trazer a providência, Deus quer trazer um milagre, porque você é merecedor? Não, porque eu sou merecedora? Não, mas porque o Senhor nos ama. Paz do Senhor, querida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem vitória para a sua vida, Débora. Glória a Deus, louvado seja Deus. Não porque merecemos, queridos, mas Deus tem um sim para as nossas vidas nessa tarde. E tudo que nós precisamos, amém, querida, glória a Deus. Tudo que nós precisamos nessa tarde é se voltar a Ele, é clamar a Ele, é adorar a Ele, é falar com Ele. Jonas se lembrou de Deus dentro da barriga daquele peixe. Jonas sabia que ninguém podia livrar ele, querido. Se ele saísse, era só mar, era só água, ele morreria. Se ele saísse, se ele tentasse sair pela boca daquele peixe, ele morreria. Se ele tentasse matar o peixe para sair dali, ele também morreria. Ele não sabia a quantos metros de profundidade ele estava no oceano, ele não sabia onde ele estaria, ele sabia que ele ia morrer. A única pessoa que podia tirar Jonas dali, da barriga daquele peixe, e colocá-lo em terra firme, somente o Senhor. Deus enviou aquele peixe para salvar, para proteger, para resguardar. Talvez você esteja num lugar onde você não está feliz. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Talvez você esteja num lugar onde você está passando humilhação. Talvez você esteja num lugar onde você se sinta derrotado, derrotada, que você está triste. Você não está feliz, você não está contente no lugar que você está. Mas por um momento Deus permitiu você estar neste lugar para que você fosse guardado, para que você fosse protegido, protegida. Deus não vai te deixar ir. Amém? Deus não vai te deixar ir, Deus vai te levar para algo maior, para algo melhor. Deus vai te levar, Deus vai te tirar desta situação, em nome do Senhor Jesus. E vai entregar aquilo que almeja o seu coração. Amém, Débora. Deus é Deus de vitória na sua vida. Eu creio. Toma posse da sua vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus que abre portas nessa tarde. Eu creio. Toma posse. Nós vamos orar já já. Fica aí para você orar junto com a gente. Queridos, olha só. Deus permite situações. Deus permite lugares. Deus permite, que estejamos em lugares. Não, talvez o lugar aos nossos olhos não está confortável, mas Deus está nos guardando por um breve momento, Deus está, nos protegendo, Deus está trabalhando em nossas vidas. Mas Deus te convida nessa tarde a clamar, a orar, a se voltar a Ele, a se lembrar dEle. Se lembre também daquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez o inimigo tenha lançado setas, dúvidas, desânimo, cansaço sobre você. E Deus quer que você se lembre, das coisas que Deus já fez, das glórias, das vitórias que Deus já manifestou na sua vida, dos livramentos, daquilo que Deus tem feito. Deus quer que você olhe, do cuidado que Ele está tendo com você, porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às batalhas da vida, mas Deus está cuidando de você, Deus está zelando da sua vida, Deus está zelando da sua família. Olha para os livramentos. Paz do Senhor, querida. Josevânia, seja bem-vinda. Deus está cuidando de nós, queridos. Deus está cuidando. Amém, Josevânia. Fica aí que nós vamos orar já já pelos pedidos de oração. Pessoal que está aí, já deixa registrado seu pedido, que já já nós vamos orar. Já estou finalizando. Então, ore, queridos. Ore. Deus está nesta tarde, nos convidando a clamar, a orar, porque Ele quer nos dar o sim nesta tarde. Ele quer nos entregar o sim nessa tarde. Ele quer nos entregar o livramento nessa tarde. Ele quer nos entregar a proteção nessa tarde. Ele quer entregar a providência nessa tarde. Então volte a orar, volte a buscar, volte a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Volte a ministrar a palavra. Se você é ministro da palavra, se você não está ministrando, volte a ministrar. Se você parou de fazer a obra de Deus, não está fazendo mais, volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Volte a buscar, volte a adorar a presença de Deus, volte a cantar para Deus. Deus tem um chamado, Deus tem um ministério, Deus tem algo a fazer na sua vida.
Queridos, não adianta a gente fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não adianta a gente fugir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu estou falando isso para vocês por experiência própria. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para voltar atrás. E lembra da mulher que virou estátua de sal quando virou para trás? Queridos, aquele que coloca a mão no arado, aquele que faz as coisas para Deus, não adianta, não tem como olhar para trás. Não tem como olhar para trás. Deus quer que você siga em frente, Deus quer que você vá adiante, Deus quer que você continue clamando, que você continue adorando, porque o seu socorro vai vir dele. A sua providência vai vir dele. Quando vier um desafio, quando vier uma dificuldade, quando vier algo para tentar abalar suas estruturas, o que nós vamos fazer, queridos? Nós vamos clamar, nós vamos orar. Porque a nossa confiança está no Senhor. Tudo que precisamos está no Senhor. Volte a se consagrar, volte a jejuar. O jejum, ele nos fortalece. O jejum, ele quebra a nossa carne, ele nos fortalece. Volte a se consagrar a Deus, volte a adorar a Deus, volte a buscar a Deus. Deus quer que você volte. Jonas voltou. Jonas se lembrou de Deus. E Jonas obedeceu. Jonas ouviu a voz de Deus. E ele adorou. E ele orou. E ele falou com Deus de dentro da barriga daquele peixe. E sabe o que aconteceu? Quando Jonas orou com sinceridade, e se voltou a Deus com sinceridade, e se arrependeu, porque Deus ama aquele que se arrepende. Sabe o que aconteceu? Aquele peixe foi até a superfície, nadou e cuspiu, Jonas para fora em terra firme. Deus se lembrou de Jonas. E Deus se lembra de nós nessa tarde. E sabe o que Jonas fez? Jonas saiu daquele ventre e foi cumprir aquilo que Deus designou ele, porque não podia ser outra pessoa, só podia ser Jonas. Deixa eu te falar, não é a outra pessoa, não é outro que Deus vai levantar, é você. Deus escolheu você para essa missão. Deus escolheu você para ser o alicerce dessa família. Deus escolheu você para ser coluna dessa família. Deus escolheu você para fazer diferença no meio dos seus. Deus levantou você para estar na posição que você está. Deus escolheu você, Deus chamou você, é você. Essa missão Deus confiou em suas mãos e você precisa se levantar. Você precisa sair. Amém? Você precisa sair da posição de conforto. Você precisa sair do comodismo onde você está. Jonas ficou ali dentro da barriga daquele peixe por dias, se acomodou. Mas Deus atraiu Jonas novamente. Deus está nos atraindo nessa tarde a orar, a buscar, a clamar, a adorar, a voltar a fazer a vontade de Deus para que as coisas se manifestem, para que o mundo espiritual se manifeste, para que tudo se movimente, para que tudo aquilo que Deus prometeu venha se cumprir. Depende que nós estejamos posicionados para que Deus cumpra as promessas dele na sua vida. Deus não esqueceu nenhuma promessa que ele nos fez, queridos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir uma por uma das promessas, mas nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus, não a nossa. Quantas vezes a gente coloca em prioridade a nossa vontade, os nossos desejos, mas Deus quer que a gente faça a vontade dele. Por quê, irmã Sara? Porque é assim que tem que ser. É a vontade de Deus que tem a prevalecer nas nossas vidas. Quando você tomou uma posição e aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você entregou a sua vida para Deus, a sua vida não é mais sua. Ela não te pertence mais. Quando você entregou o seu coração para Jesus, você tomou uma decisão. Você entregou não só seu coração, mas você entregou a sua alma, você entregou tudo que você é para ele, para que ele governe, para que ele tome conta de tudo. Então, o que vai acontecer? É a vontade dele que vai prevalecer, é o querer dele que vai prevalecer.
Mas sabe de uma coisa? Tem uma recompensa. Tudo que você fizer, Deus vai derramar infinitamente mais sobre a sua vida, porque é assim que Deus honra os dele. Você não vai fazer tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer para o seu Pai, ele vai restituir sobre a sua vida 100 por um, porque essa é a medida dele, recalcada, sacudida e transbordante. Então que você se alegre em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que você não pense é um peso, que você não pense, nossa, irmã Sara, tá pesado, tá doendo, não. Se tá doendo, se tá pesado, é porque Deus tá trazendo algo aí, tá trazendo uma transformação, tá trazendo um amadurecimento, um crescimento sobre a sua vida, que hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Nós precisamos aceitar passar pelo processo. Jonas teve que aceitar passar pelo processo. Deus não queria levar Jonas até o ventre do peixe. Deus não queria que Jonas fosse jogado daquele barco. Mas Deus permitiu para que houvesse um amadurecimento, para que Jonas voltasse o seu coração para quem ele tinha que voltar. Aleluia! E Jonas se lembrou e voltou o seu coração a Deus e se arrependeu com sinceridade. E o que Deus fez? Deus derramou sobre a vida de Jonas, Deus honrou Jonas, Deus foi com Jonas. Quando aquele peixe cuspiu Jonas, ele foi fazer a vontade de Deus, ele começou a clamar pela cidade de Nínive, né, declarando que Deus iria destruir Nínive. E aí o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? O povo de Nínive ouviu a voz de Deus. E eles se humilharam, e eles se arrependeram. E o rei de Nínive se voltou a Deus, né? E colocou para que todos se arrependessem, que todos se humilhassem, que todos vestissem, né, com vestes de humilhação, e clamassem, e jejuassem, e não comessem, e não bebessem. E o rei falou, vamos nos humilhar. Falou com a cidade, vamos nos humilhar, vamos clamar a Deus. Quem sabe assim o Senhor se compadeça de Nínive, tenha misericórdia de nós e nos livre dessa sentença. E foi o que aconteceu. Deus ouviu o clamor. Deus viu que o povo se arrependeu. Deus olha para o nosso coração e ele passa como um raio-x e ele sabe do nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração. E eles viram que o povo se arrependeu. E o povo se arrependeu de verdade. E o que aconteceu? Deus poupou a vida daquele povo, né? Deus trouxe vida, Deus trouxe esperança, né? Aquele povo se arrependeu, aquele povo lançou mão, né, dos ídolos, lançou mão de tudo que estava entristecendo a Deus e se voltaram a Deus. E voltaram a andar nos caminhos de Deus, né? E Deus abençoou aquela cidade, Deus se alegrou, né, de tudo que ele havia feito. E depois de tudo isso ter acontecido, o que aconteceu com Jonas? Depois vocês vão ler lá no último capítulo. Jonas ficou furioso, Jonas não entendeu. Por que Deus permitiu eu passar por tudo isso? Fez eu clamar, eu morrendo de medo de ser morto, desse povo me matar. E eu fui lá, passei por um navio, por uma tempestade, fui jogado no mar, um peixe me engoliu. Eu tive que vir pregar para esse povo. E agora Deus vai e não cumpre o que Deus falou que ia fazer? Jonas não entendeu nada. E muitas vezes a gente não entende nada. Deus abençoe, Débora. Deus abençoe, querida. Deus multiplique 100 vezes mais sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada pelo perfume. Ó, vou ficar mais cheirosa. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus multiplique. Pensa, queridos. Jonas não estava entendendo nada. E Jonas se entristeceu. E conta que Jonas se recuou de novo e começou a lamentar de novo. E foi para o sol. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe cada um que está presente aqui. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Conta-se o quê? Que Jonas foi se lamentar. E que Deus foi lá até Jonas de novo. Que Jonas estava debaixo de um sol escaldante depois de tudo que tinha acontecido. E Deus fez nascer uma árvore, crescer uma árvore para cobrir Jonas. Para o sol não queimar Jonas, né?
Deus cuidando ali de Jonas, vendo que Jonas estava se lamentando, vendo que Jonas estava ali triste por tudo que tinha acontecido. Ele não tinha entendido nada. E o que que Deus falou para Jonas? Deus falou assim, né? Deus fez crescer a planta e depois Deus mesmo foi lá e cortou a planta para que Jonas sentisse o sol queimar ele, né? E aí Jonas também começou a lamentar por causa da planta, se entristecer por conta da planta. E Deus falou: Jonas, você dá importância à planta, né? Você deu tanta importância à planta e não vou eu dar importância a essas pessoas de Nínive? Essas pessoas de Nínive não sabem discernir, não sabiam discernir o que elas estavam fazendo, ou seja, elas não tinham noção, elas não tinham discernimento do que elas estavam fazendo. Muitas vezes é assim na nossa vida. Nós estamos por caminhos, nós estamos por situações que nós não temos dimensões das consequências, né, do que aquilo vai trazer sobre a nossa vida, né? Nínive não tinha noção do pecado, né, do quão abominável o que eles estavam fazendo. Mas o que Deus fez? Deus foi lá e trouxe eles de volta, né, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem a Deus. Então, assim, Deus fala conosco mais uma vez nessa tarde, né? Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei por qual caminho você tem percorrido, mas o Senhor, Ele te atrai de volta nesta tarde. O Senhor visita o seu coração nessa tarde. O Senhor visita a sua vida, visita a sua casa. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você tem feito, mas o Senhor te atrai de volta nessa tarde. E o nosso Deus, Ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em nos atrair. Não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha entristecido a Deus, eu quero te dizer, o Senhor te ama. O Senhor tem um plano lindo para a sua vida. O Senhor tem algo muito lindo para fazer na sua vida. E não tem nada, não tem ninguém, não tem tempestade, não tem pessoas, não tem mar, não tem peixe, não tem nada que vai impedir Deus de fazer aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida. Nem você, querido, pode impedir. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha parado, ainda que você tenha desistido, não importa o que aconteceu, o Senhor, Ele te ama. E o Senhor te atrai nesta tarde, e o Senhor está dizendo para você: volte a me buscar, volte a falar comigo, volte a me orar, volte a andar nos meus caminhos, volte a fazer a minha vontade, volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer, porque eu te amo, porque eu quero cumprir tudo aquilo, né, que eu prometi para fazer na sua vida. Deus quer trazer a providência, Deus quer abrir portas, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você só precisa clamar, você só precisa abrir o seu coração e Deus vai ver a sinceridade do seu coração e o Senhor vai ouvir o seu clamor, assim como Deus ouviu o clamor de Jonas no ventre daquele peixe. Deus hoje quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir o seu choro, Deus quer ouvir o seu derramar, Deus quer ouvir a sua adoração e através disso Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai tirar você de dentro da barriga desse peixe, Deus vai tirar você de dentro dessa situação, Deus vai começar a mover a favor da sua vida, Deus vai te levar por lugares que você nunca imaginou pisar e Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, porque aquilo que você está buscando só Ele pode fazer. Não tem homem, não tem ninguém que vai te dar aquilo que Deus vai te entregar, não tem ninguém que vai suprir, não tem ninguém que vai te amar, não tem ninguém que vai te preencher, não tem ninguém que vai te sustentar, não tem ninguém que vai te consolar, só o Senhor. É no Senhor que nós encontramos tudo aquilo que precisamos, é no Senhor que nós encontramos conforto, é no Senhor que nós encontramos aleluia, alegria, é no Senhor que nós encontramos força para caminhar, é no Senhor que nós encontramos o conforto, é no Senhor que nós encontramos, aleluia, a providência, o recurso, é no Senhor, querido.
Essa casa que você está buscando é o Senhor que vai te dar. Essa cura que você está buscando é o Senhor que vai te dar. Aleluias, não é remédio, não é médico, não, porque Deus quer fazer. Deus quer fazer diferente. Talvez você tenha tomado remédio, talvez você tenha ido a médicos e nada tenha acontecido, porque o milagre vai vir do Senhor. Recalabassuri canta labaxorianda labaxere canta lai. Remanture canta labassuri canta labaxorianda lá. Eu não sei quem é você, mas Deus está falando. Deus está falando, aleluias. Não vai acontecer nada mesmo, porque quem vai te curar sou eu, quem vai fazer sou eu, quem vai fazer acontecer sou eu, porque é a minha mão, a glória é minha, eu não divido a minha glória com ninguém. Recanta lá, bassuri canta lá, e Deus não divide a glória dele com ninguém, aleluia. Rica lá, bassuri canta lá, baixorianda lá. A porta aberta que você está buscando é o Senhor, aleluia. Eu não sei o que você está buscando, mas Deus está dizendo é o Senhor. O sim que você precisa vai vir de mim. O basta que você precisa nessa situação vai vir de mim. Sou eu, Senhor, que vou fazer. Ore calabassuri canta lá, baixorianda lá, queridos. Se a gente pudesse entender, se a gente pudesse compreender a grandeza, a importância que a gente precisa dar, é para o Senhor. É para o Senhor. Às vezes nós damos importância a tantas coisas, nós damos importância a pessoas, nós damos crédito às pessoas, nós damos importância a títulos, a tantas coisas, mas nós não damos importância àquilo que precisamos dar, que é o Senhor, que é a presença dele é que vai fazer, é a nossa busca, é a nossa entrega, é a gente se humilhar, é a gente se arrepender, a gente se entregar e lançar nas mãos dele, lançar tudo nas mãos dele, porque quem vai fazer é ele. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jonas estava na barriga daquele peixe, ele sabia que ninguém podia salvar ele, ele sabia que ninguém podia livrar ele, ele sabia que só Deus podia trazer o livramento, só Deus podia, não tinha ninguém que pudesse tirar ele de lá, ele estava sozinho, estava só ele e o peixe, talvez o peixe nem sabia que estava carregando ele na barriga, não sei, talvez sabia, não sei, mas Jonas estava só naquele oceano, dentro da barriga daquele peixe, e ele se voltou para Deus, e ele orou, e ele falou, não tem saída, não tem alternativa. Quem vai fazer é Deus, o único que pode me tirar dessa situação, o único que pode resolver esse problema. Não tem advogado, não tem juiz, não tem ninguém. É Deus que vai te dar essa vitória. É Deus que vai assinar a sua vitória. É Deus que vai te entregar a chave. Por que que nós achamos que a nossa vida está na mão de pessoas? Que o nosso destino está nas mãos de pessoas? Por que que às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer através de pessoas? Queridos, Deus pode até usar pessoas para nos abençoar, e Deus usa mesmo, porque Deus é lindo. Deus levanta pessoas, Deus levanta situações para nos abençoar, sim, para que o milagre aconteça através de pessoas, mas Deus quer que você saiba, que você entenda que não é ninguém, que é Ele. Que é Ele que está fazendo, que é Ele que vai fazer, que é através dEle, que a glória é dEle, a honra é dEle. Nós precisamos entender isso, é através dEle. Então clame a Ele, volte a orar, volte a buscar. Não importa se o que você está buscando aos seus olhos seja pequeno, grande ou extraordinário, ou seja um milagre, não importa, quem vai fazer é Deus. Não se preocupe, as pessoas não vão entender, ninguém vai entender, mas é Deus que está fazendo. Às vezes nem você vai entender, você vai falar assim, meu Deus, como isso chegou nas minhas mãos? Mas se você soubesse o que acontece quando você ora, quando você clama, quando você adora, o céu se move. Quando você adora, o céu se move quando nós adoramos, quando nós voltamos o nosso coração, a nossa confiança a Deus.
Aleluia, louvado seja Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós voltamos a nos humilhar e adorar e entender que é Ele, por Ele são todas as coisas. E aí sim, o Senhor traz a bênção, traz a vitória, traz o favor, traz a graça, traz o milagre, traz o sim dele para as nossas vidas. Mas Ele olha o seu coração nessa tarde. Ele sonda o seu coração. E Ele chama você, atrai você para algo maior nessa tarde com Ele, para uma intimidade maior, para uma busca maior, para que a glória dele seja manifestada na sua vida. E vai ser, se você crê, se você recebe essa palavra no seu coração, faça isso nessa tarde. Se volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Volte a clamar, volte a adorar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus, é extraordinário aquilo que Deus vai fazer. Creia de todo o seu coração. E você vai voltar aqui para testemunhar o que Deus fez na sua vida, porque eu creio. Ainda que você não creia, eu creio que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Se você crê nessa palavra, diz amém, glorifica o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe Marcos, Deus multiplique sobre a sua vida, Deus abençoe cada um pelo carinho, pela presença, Deus abençoe você, que Deus fale poderosamente com você, através dessa palavra cada vez mais. Até aqui o Senhor colocou no meu coração para falar com você, amém? Mas medite nesta palavra. O livro de Jonas são 4 capítulos apenas. Tire um tempinho hoje, medite nesta palavra, neste livro. Deus vai falar muito mais ao seu coração, eu tenho convicção disso. Deus quer falar mais com você. Amém, Josefa? Nós vamos orar agora. Fica aí para você orar junto com a gente. Eu quero agradecer cada um que está aqui, cada um que plantou sobre a minha vida, cada um que está curtindo, que compartilhou essa live, cada um que me seguiu. Amém? Deus abençoe você. Eu quero dizer, você que está aqui, que me segue, que me apoia, vocês estão em minhas orações todos os dias, seja de dia, de madrugada, no monte, onde eu estiver orando. Você que é meu seguidor, né? Você está sempre em minhas orações. Amém? Sempre em minhas orações. Amém, Débora. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, pessoal que está aí pela primeira vez. Que Deus abençoe vocês. Não esquece, pessoal, de ativar as notificações para você saber quando eu entrar em live. Amém? Depois me procure lá nas outras redes sociais também. Essa live vai ficar salva lá na rede vizinha, no vermelhinho, no YouTube. Então, se você quiser compartilhar depois com outra pessoa, com alguém que você quer abençoar com esta palavra, para que Deus venha falar ao coração de alguém, amém? Você pode compartilhar também lá. Vai lá, se inscreve no canal. Você que está assistindo essa live do YouTube também, se inscreve no canal, curte, compartilha com outras pessoas, para que essas pessoas também sejam abençoadas, porque eu tenho certeza, né, que assim como nós estamos sendo abençoados com essa palavra, com essa simples palavra, Deus vai abençoar outras vidas também. Tantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra, de receber uma oração. Então seja agente de Deus, compartilhe, vai lá, né, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas também. E não esquece de ativar as notificações para você receber. Eita, Mi, Deus abençoe, preciosa, Deus multiplique sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amo sua vida, Mi. Minha apoiadora do meu ministério desde o início, né? Tá sempre aqui comigo, grande amiga, minha irmã. Amo sua vida, você sabe. Eu tenho que declarar aqui meu amor por Milena, pessoal, porque ela é bênção demais na minha vida. Minha irmã, né? Deus colocou ela na minha vida para ser canal de bênção. E você que está aqui também é canal de bênção na minha vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe-me. Deus multiplique grandemente sobre a sua vida. Deus abençoe cada um que curtiu, que compartilhou, que me abençoou com os presentes. Eu profetizo que Deus multiplique 100 vezes mais sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar já.
Amém? Nós vamos orar, fica aí, não saia, porque nós vamos orar. Eu quero orar junto com você, quero unir a minha fé com a sua, ainda não acabou, quero unir a minha fé com a sua, nós vamos orar junto pelo seu milagre, por aquilo que você está buscando. Então, se você ainda quer, né, deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, dá tempo, eu vou dar um minutinho para você colocar o seu pedido aqui de oração, vou orar pelos pedidos, vou orar pela sua vida, e nós vamos nos unir em oração. Amém? Quero deixar aqui para você também o contato do Ministério MAD. Você que não conhece o Ministério MAD, o Ministério MAD é um ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. MAD significa Ministério do Amor de Deus, amém? Por esse número aqui, você consegue entrar em contato comigo, eu faço atendimento, você pode enviar o seu pedido de oração também, amém? Por esse número aí, ó, 38991194117. Pessoal do YouTube, eu vou deixar depois aqui na descrição para vocês. Por este número, pessoal, vocês conseguem falar comigo, vocês conseguem enviar pedido de oração, amém? E vocês conseguem também abençoar o ministério. Se você sentiu aí no coração, né? Se você sentiu no coração, aí no seu coração de abençoar a minha vida ou de plantar uma semente no ministério, é nesse número também, amém? Esse mês, né? Eita, Mi! Glória a Deus, Mi! Louvado seja o nome do Senhor. Ô, glória! Que óculos lindo eu recebi! Louvado seja Deus, Deus multiplique, preciosa do Senhor, sobre a sua vida, ó, 100 por 1 que você colha, em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Glória a Deus, Deus abençoe. Gente, nesse número você pode plantar para o ministério. Nós estamos com uma meta de cestas básicas para esse mês. Eu quero fazer, em nome do Senhor Jesus, pelo menos 10 cestas básicas para abençoar vidas, abençoar famílias. Então, se você sentir no coração, né, manda aí neste número, planta sua semente. Amém? Deus vai te recompensar muito. Manda o comprovante depois no número, falando se a semente que você está plantando é para cestas básicas ou se você sentiu de Deus de plantar na minha vida. Amém? Para que eu possa saber se o valor que você está semeando é na minha vida ou para cestas básicas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos voltar também com os encontros presenciais, logo eu vou estar divulgando, vou estar postando aí para vocês que me acompanham, que me apoiam. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos voltar com os encontros presenciais, porque Deus quer fazer a obra completa, amém? Deus tem um espaço para nos entregar, Deus vai entregar esse espaço para a honra e glória do Senhor, né? Porque Deus quer alcançar vidas, esse ministério, Deus, né, falou que é para as nações, então toda honra e glória ao Senhor, seja feita a vontade de Deus. Eu já falei para Deus, eis-me aqui, Senhor, né? Então, se o Senhor quer dessa forma, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Nós estamos aqui para cumprir a vontade dele. Então, que você também cumpra a vontade do Senhor na sua vida, porque Deus também tem coisas grandes para fazer na sua vida. Então, tá aí, tá bom? Tá aí o contato para você que quer abençoar, que quer plantar a sua semente, que quer plantar na vida de pessoas também, né, que precisam, e como tem pessoas que precisam, né, pessoal? Como tem, não importa, amém? A oferta, não importa o valor, é aquilo que você pode, é aquilo que Deus colocar no seu coração de forma voluntária. Se você sentiu de Deus, é porque Deus está te chamando a abençoar essa obra. E quem vai te recompensar, quem vai trazer a restituição, a recompensa sobre você é Deus. Tá? E você pode plantar sem medo, porque as pessoas que me conhecem, as pessoas que caminham comigo sabem o quanto Deus, né, honra, o quanto Deus abençoa aquele que tem abençoado a minha vida, que tem abençoado esse ministério, né? Só tem bênção para contar, só vitória, porque Deus é fiel, Deus é grande e é Deus que vai trazer, aleluia, a restituição, a providência, aquilo que você está buscando. Então, plante com fé, plante com alegria, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Que palavra maravilhosa Deus trouxe sobre as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Paz do Senhor, Silvana, seja bem-vinda.
Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença de Deus. Quantos gostariam de estar, né, ouvindo uma palavra, recebendo uma oração, pessoal, e não tem, né, não conseguem, não tem acesso. Quantas pessoas, né, quantos países não se pode nem falar do nome de Jesus. Amém? Mas nós somos privilegiados de estarmos aqui buscando, não tem nada que Deus não possa fazer. Nós só precisamos clamar a providência, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, é Deus que vai fazer. Volte-se a Ele, clame a Ele, amém? Que Ele vai fazer. Deus é sim, Silvana, Deus é maravilhoso, nós não somos nada sem Ele. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, não tem nada que nós não pedimos a Ele, que não colocamos nas mãos dele, que Ele não faça. Ele é o único, maravilhoso, poderoso, extraordinário, né? E Ele está aqui, Ele está presente para abençoar, né? Para abençoar, para nos ouvir. Aleluias, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas hoje. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você crê, amém? Nós vamos orar agora e você vai sair daqui com a sua vitória nas mãos, em nome de Jesus, porque eu creio. E depois você vai voltar aqui na live, você vai procurar a irmã Sara aqui no privado para contar o seu testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado, amém? Não deixe de glorificar, não deixe de agradecer, não deixe de contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando nós reconhecemos, quando nós contamos, quando nós falamos aquilo que Deus tem feito, né, e somos gratos, Ele manifesta ainda mais a sua graça sobre nós. E nós temos que contar, queridos, todo o bem que Deus tem feito, né? Seja o que for, essa palavra que você recebeu hoje, compartilha ela, amém? Vai lá depois no YouTube, se inscreve, compartilha, você vai estar promovendo, não a irmã Sara, mas você vai estar promovendo o reino de Deus, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam tocadas, sejam abençoadas, assim como eu e você fomos tocados e fomos abençoados aqui hoje pelo Senhor. Toda honra e glória a Ele, amém? Vamos orar? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Ah, Senhor, obrigada, Pai, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo teu presente, Pai, sobre as nossas vidas, pela tua presença que é um presente para nós. Pai, quantos gostariam de sentir a tua presença? Quantos gostariam de ouvir a tua voz? Quantos gostariam, Pai, de estar na tua presença e não pode estar? E nós somos privilegiados de servir a um Deus maravilhoso, privilegiados de sentir a tua presença, privilegiados de ser cuidados pelo Senhor. Ah, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelo que o Senhor já está fazendo, Pai, pelo teu trabalhar, pelo teu amor, pelos teus livramentos conosco, com os nossos. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, da nossa casa, das pessoas que amamos. Ah, Senhor, muito obrigada pelos livramentos, Deus. Ore calabassuri canta. Obrigada, Deus, pelo teu favor, obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu perdão, obrigada porque é o Senhor que nos sustenta. Obrigada, Pai, porque se estamos de pé, se estamos aqui hoje, foi porque o Senhor nos permitiu, porque o Senhor nos agraciou. Muito obrigada, Deus, porque nós cremos e confiamos em Ti. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa vida nesta tarde. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa por todas as vezes que fomos negligentes, perdoa por todas as vezes que nos afastamos, que deixamos de buscar, que deixamos de orar, que fomos preguiçosos, que ficamos acomodados e não oramos, não adoramos, não buscamos. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, se porventura tenhamos deixado de fazer a tua vontade. Ah, Pai, começa por mim, Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa os pecados do teu povo. Perdoa os pecados dos teus filhos que aqui estão. Pai, nós nos dobramos diante do Senhor. Nós nos arrependemos, meu Pai, com sinceridade nesta tarde. E nós pedimos ao Senhor, atrai o nosso coração a Ti. Atraia-nos, Senhor, a Tua presença.
Que a tua presença, Pai, esteja sobre nós, que o teu amor esteja sobre nós. Ah, Senhor, que a tua graça nos alcance, o teu favor nos alcance. Pai, a tua palavra hoje foi, Senhor, que se a gente se voltar, se a gente clamar, se a gente se arrepender, o Senhor vai ouvir a nossa voz e eu creio, Pai, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração nesta tarde, ouve o nosso coração, recebe as nossas lágrimas. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não estamos clamando, meu Pai, a um Deus de barro, a um Deus de pedra, a um Deus de bronze, nós não estamos clamando, Senhor, a outros deuses, nós estamos clamando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que tudo pode, ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus que criou os céus e a terra, nós estamos clamando a Ti, Pai, nós estamos voltando a Ti nesta tarde, Pai, nós estamos nos humilhando diante do Senhor e reconhecendo, Pai, que tudo que precisamos está com o Senhor, assim como Jonas reconheceu, assim como Jonas clamou, meu Pai, do ventre daquele peixe, nós estamos clamando a Ti nessa tarde, olha para nós. Olha para nós, Senhor, nesta tarde, ouve o nosso clamor, ouve a nossa adoração, ouve o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Pai, não há outro Deus, não há ninguém, não há nada que possa fazer senão o Senhor. Pai, levanta-te, Senhor, a nosso favor, que envergonhados e confundidos sejam nossos inimigos, que envergonhados e confundidos fiquem aqueles que se levantam contra as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, quebra cadeias nessa tarde. Deus quebra correntes. Deus abre portas, Senhor. Jesus, o Senhor é o Deus que tem a chave de todas as portas. Jesus abre portas. Jesus traz a providência. Pai, traga a providência aquilo que não existe. Traz o recurso. Tem pessoas precisando, Senhor, de um recurso financeiro. Recalabassuri canta. Deus entra de providência, faz bater na porta dessa pessoa, porque o Senhor é Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza, o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Tu és o Deus, meu Pai, que realiza prodígios e maravilhas. E que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que essa pessoa possa voltar para agradecer, para glorificar o teu nome, onde ela estiver, que ela possa testemunhar que foi o Senhor que fez. Porque ela ouviu, meu Pai, ouviu a tua voz nessa tarde, foi atraída pela tua voz nessa tarde e te obedeceu, voltou a fazer a tua vontade, voltou a fazer o teu querer, voltou a andar nos teus caminhos, voltou a te obedecer, se arrependeu dos seus pecados e se voltou a ti. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, encher os nossos corações, a nossa vida, meu Pai, da tua presença, que haja cura, Senhor, que haja libertação, Pai, que onde a minha voz alcançar, Pai, não seja a minha voz, não seja eu, mas seja o Senhor a visitar esta vida, a visitar esta casa, a visitar esta pessoa que está em leito de hospital, a visitar esta família, esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, eu não sei, essa pessoa, Pai, visita, Senhor. Ore, canta lá, bassuri, canta lá, e Deus, que haja cura, Senhor, que haja livramento, que haja restituição, que haja a bênção, que haja o milagre do Senhor, que essa pessoa seja encontrada por Ti nesta tarde, e que o Senhor venha cumprir os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus projetos, porque o Senhor não mente, Pai. Mas que essa pessoa esteja posicionada em Ti, em adoração, em clamor, para que o Senhor possa cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor prometeu. E que assim seja, meu Pai, que a Tua graça seja manifestada em nós, que as Tuas bênçãos corram e nos alcance, Pai. E que nós possamos permanecer firmes, meu Pai, Te adorando e contando testemunho, Pai, da Tua glória, do Teu favor sobre nós, porque quem somos nós sem Ti, Pai? Não somos nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é o Deus que nos cura, que nos limpa, que nos lava. O Senhor é o Deus que nos levanta todos os dias. O Senhor é o Deus que nos sara, o Senhor é o Deus que nos perdoa. O Senhor é o Deus, meu Pai, a quem servimos. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos, Te glorificamos, Te engrandecemos e declaramos ao mundo e
declaramos a todos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Pai, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, todos os dias, Pai, das nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Visita, Pai, cada pedido, cada comentário, cada pedido de oração. Pai, visita, Deus, visita, Pai. Muda a causa, muda a situação, muda a sentença. Deus, em nome de Jesus, revoga a sentença. Deus, assina com caneta de ouro, dá vitória, manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua glória, Pai, sobre esses pedidos de oração, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a igreja, glorifica o nome do Senhor, pessoal, glorifica o nome do Senhor, porque Deus está presente nesta live, Deus está presente aí com você, Deus está visitando você, Deus visita você. Se você crê, toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória, saia dessa live com a sua vitória nas mãos, com a convicção de que Deus ouviu o seu clamor, e continue adorando, continue clamando, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E para você que está vivendo como Jonas, fujão, para você que ainda está fugindo do chamado de Deus, eu quero te dar um recado. Não adianta você fugir daquilo que Deus escreveu para sua vida. Não adianta. Onde você estiver, Deus te acha, Deus te encontra. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus multiplique sobre a sua vida. Não tem para onde você correr. Eu não sei, mas se você está correndo de algo, se você está fugindo de algo, não adianta. Deus vai te pegar, Deus vai te atrair, Deus vai te laçar, assim como Deus fez com Jonas, e vai te colocar na onde Deus falou que ia te colocar, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem uma missão, Deus tem algo para realizar na sua vida. Não tarde fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus tem algo grande e sobrenatural. Deus abençoe, Cléris, Deus multiplique sobre a sua vida, querida, Deus abençoe. Não adianta você fugir, você pode ir para onde você quiser, você pode entrar num navio, você pode fugir para Tarsis, você pode ir para onde você quiser, Deus vai lá e vai te resgatar, querido. Você pode entrar lá no ventre do peixe, assim como Jonas foi, Deus vai te tirar de lá e Deus vai te colocar onde Ele quer, porque Deus tem algo especial na sua vida. Não adianta você resistir. Deus te chamou para algo maior. Se renda à vontade de Deus, se renda ao querer de Deus, e você vai ver o quão maravilhoso é fazer a vontade de Deus, o quão maravilhoso é servir a Deus, e você vai ver o quão coisas grandes Deus vai colocar em suas mãos e o quanto Deus vai fazer sobre a sua vida. A palavra de Deus fala: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos agradar do Senhor para que Ele cumpra em nós, né, os desejos do nosso coração. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe você. Eu estou me despedindo, amém? Gratidão pela sua companhia, gratidão por você estar aqui, gratidão pelos presentes virtuais, gratidão você que plantou na minha vida, plantou no ministério, você que não conseguiu pegar o contato, depois me chama lá no privado, amém? Deus abençoe você grandemente. Não esqueça de ir lá depois, me procurar lá no canal do YouTube, pessoal que está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte, pessoal, aí ativa as notificações para que Deus, amém, abençoe você e para que você também seja canal de Deus, para que você possa compartilhar essa palavra com outras vidas e que para que você seja também canal de bênção na sua vida, amém? Enquanto você abençoa a minha vida compartilhando, curtindo, de alguma forma aí eu estou aqui orando por você. Você que é meu seguidor, você está em minhas orações todos os dias, onde eu estiver orando, aqui, no monte, em casa, de madrugada, onde eu estiver orando. Ó, eu fiquei 40 dias no monte agora, né? O pessoal que me acompanha aí sabe, eu fiquei 40 dias no monte e eu estava lá 40 dias no monte orando também pela sua vida, né? Pessoal que quiser acompanhar depois, tá lá na rede vizinha, né? Todos os dias eu postei lá no monte. Então, assim, vocês estão em minhas orações, sabem que vocês estão em minhas orações
todos os dias eu tenho clamado por você, que é meu seguidor, que me apoia, que está aqui junto comigo, né, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Estou me despedindo. Não esquece de ativar as notificações para você ser notificado quando eu entrar em live. Amém? Deus abençoe você. Débora, eu não estou colocando o dia certinho de entrar em live, mas sempre que eu consigo eu estou entrando. Então ativa as notificações para que você saiba quando eu entrar em live. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Jesus. Deus abençoe grandemente. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor seja gracioso com você e te dê a paz que excede todo entendimento. Fica com Jesus, Deus abençoe. Não esqueçam também de orar pela minha vida, orem por minha vida. Amém, Débora, foi um prazer te conhecer, espero sempre te encontrar aqui, que Deus realize o desejo do seu coração e que você volte aqui para contar o tamanho do milagre, o tamanho da sua bênção, porque eu creio que Deus está abrindo uma grande porta para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma posse do seu milagre. Você que está aí também, toma posse do seu milagre. Que Deus te abençoe. Fiquem com Jesus. Deus abençoe grandemente vocês. A paz do Senhor Jesus.